boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Investimento à Beça. Hoje conversando com o Guilherme Assis, do Gorila. Ele vai se apresentar daqui já e tal. Guilherme, super obrigado por estar aqui comigo. Um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado mesmo. Hudson, o prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Enfim, estamos à disposição aqui para bater esse papo sobre Open Finance, investimentos, enfim, sobre tudo que está acontecendo no nosso mundo aqui. Opa, beleza. Guilherme, eu sempre peço para os convidados se apresentarem um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, um pouquinho, você está hoje aí no Gorila. Como o Guilherme chegou ao Gorila, o que faz o Gorila, inclusive, também, né? Legal. Eu sou hoje, eu sou cofundador e CEO do Gorila, né? A minha história começou no mercado financeiro lá nos anos 2000. Eu me formei em engenharia e eu comecei a trabalhar naquela época, todo mundo ou ia para a consultoria ou ia para o mercado financeiro. E eu acabei indo para o mercado, trabalhei quase 10 anos aí em bancos estrangeiros, e aí em 2009 eu resolvi empreender, né? Nessa época eu morava em Nova York, vim para o Brasil e montei uma gestora junto com alguns sócios, chamada Iporanga, e foi aí que a gente começou a ter contato com tecnologia, né? A gente teve que, na época, desenvolver ali todos os sistemas da gestora, toda a parte de back, de middle, de front, né? A gente começou a olhar o que estava acontecendo no mundo aí em tecnologia. Naquela época, a indústria de venture capital nos Estados Unidos já estava começando a florescer, né? A gente já tinha as big techs que tinham nascido ali, né, no pós-bolha de 2001. E aí a gente começou a olhar para esse mundo aqui no Brasil e começou a investir em empresas de tecnologia, né? Então, apesar de a gente estar empreendendo ali dentro da gestora, a gente começou como investidor, né? E a gente começou a conhecer esse ecossistema ali em 2011, né? Ninguém falava muito em tecnologia, era um deserto ainda esse mundo aqui, né? No Brasil. Mas a gente começou enfim, a investir em alguns empreendedores que a gente admira muito. A gente acabou se inserindo bastante nesse ecossistema, mas sempre olhando, né, para esse mundo de investimento, que é o mundo que a gente veio, né, e tentando entender como é que a tecnologia ia mudar, né, esse mundo. E aí, em 2016, né, a gente começou a aprofundar um pouco mais nessa tese, e foi aí que a gente resolveu começar o Gorila. A gente começou muito, muito pequeno mesmo, né, naquela época, lá fora estavam surgindo ali os robo-advisors, né, que nem o Wealthfront, enfim, a gente olhou bastante para essa tese de robo-advisor. Foi um negócio que a gente decidiu não perseguir à época, porque ficou muito claro para a gente que esse componente humano, né, do consultor, do agente autônomo, era um componente bastante importante na distribuição de produtos de investimento, né, e, enfim, aí a gente começou a perseguir quais eram as dores, né, desses escritórios, né, desses consultores, e aí a gente começou a desenvolver uma ferramenta para ajudar esses escritórios e, de tabela, ajudar o investidor final também, né? Muito com essa pegada de descomplicar para ensinar, né? Porque no final do dia, quando a gente fala de investimento, né, e de produtos, a gente tem aquela sopa de letrinha, né? LCI, LCA, CRI, CRA, fundos, debênture. Agora hoje você tem criptomoeda ainda, né? Com um zilhão de criptomoedas, né? E no final do dia, todo investimento tem uma razão de ser, né, tem um propósito, que é trazer um retorno ajustado, né, por um risco. E aí, como é que você transforma tudo isso em algo simples, né, que as pessoas conseguem entender e que os escritórios também, né, que os consultores, os agentes autônomos podem usar até para ajudar a educar o próprio cliente, né, até o próprio cliente deles. Então, daí surgiu o Gorila, né, a gente começou com uma ferramenta de controle de investimento e nossa tese acabou seguindo muito em linha com todo esse mundo do Open Banking, que é quando você começa a ter mais informações disponíveis, a gente poder usar isso, né, para simplificar as coisas e ajudar os investidores, né? Então, eu tentei dar uma resumida aqui de uma jornada de 20 anos. Assim, muita coisa interessante aconteceu e eu acho que agora a gente está vivendo um momento ímpar aí no nosso mercado. Mas você foi bem. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, assim, de onde veio o nome Gorila, hein? Na época, a gente estava procurando, enfim, alguma coisa que desse para que as pessoas gostassem, né, e tivessem uma empatia.
e que trouxesse um pouco do senso de comunidade, né? Porque as pessoas sempre enxergaram muito os bancos, né, como aquele cara que, pô, tá ali, tá tirando meu dinheiro, né? É agressivo, pô, tá me cobrando taxa em algum lugar. E aí a gente, enfim, olhou vários nomes e chegou no gorila, porque o gorila enfim, é um dos primatas com maior senso de comunidade e ele é vegetariano, né? Ele não é carnívoro, né? Então, de certa forma, ele é forte o suficiente para te proteger e para te ajudar, mas ele não vai querer te devorar, né? Então, eu acho que casou muito com a nossa missão ali e o que a gente estava procurando. E aí, por sorte, a gente conseguiu, depois de trabalhar durante um ano, comprar, né, o gorila.com.br e deu tudo certo, acabou ficando Gorila o nome da empresa. Ah, legal, pá, bacana, bem bacana a história. Tinha tanto tempo já para perguntar isso, Legal. mas sempre esqueço de perguntar. Ah, bem legal, bem legal. Não, e essa sacada de vocês, eu acho que tem espaço para robo-advisor e para aconselhamento humano também. Agora, achar, na minha opinião, né, isso tem a ver muito com as minhas crenças e com a minha tese de doutorado, né? Achar que o ser humano vai se tornar algo dispensável no aconselhamento, eu acho que, assim, não faz o menor sentido. Eu acho que decisões complexas, graças a Deus, para decisões complexas, onde você tem trade-offs muito sérios, cara, nada como empatia, alguém que passe para você, cria uma relação de confiança, de conhecimento, de capacitação técnica, sabe? Então, acho que faz todo Não, sentido. total, né? Eu acho que investimento, né, não é um one size fits all, né? Não é uma carteira para todo mundo. Você precisa entender o cliente, né? Você precisa entender o momento da vida, né? Então tem todo um entendimento ali, né? E tem toda uma relação que é criada, né? Até de empatia. Existe uma troca também, que eu acho que é muito a parte da educação, né? De trazer disciplina. A gente brinca, né? E faz uma analogia com um personal trainer no final do dia, né? Porque você consegue ir na academia e pegar uma série que um robô gerou para você e fazer aquela série e tal. Mas ter uma pessoa para ajudar você com essa disciplina, né, de acordar cedo, enfim, de fazer as coisas do jeito certo, de estar ali, isso é super importante, né? Então, a gente acredita que a tecnologia ela vem muito para permitir, né, que o assessor ou o consultor consigam alavancar esse relacionamento e entregar uma experiência muito boa, enfim, para o cliente, né, para o investidor, do que substituir, né, esse profissional. Pelo contrário, a gente acha que ela vai até empoderar esse profissional a fazer um melhor serviço, a conseguir atender mais gente também, né, que vai cortar muito da burocracia, vai ajudar com os processos ali decisórios, né, e aí vai permitir que um assessor impacte cada vez mais clientes, né? Então essa é a nossa visão também. Eu acho que as decisões acabam sendo muito complexas e tem tanta variável, né? E a tecnologia está aí para ajudar o assessor e o consultor nessa jornada, né? Não para substituir. Não, tá certo. Você sabe, falou do personal trainer muitas vezes tem um papel básico do tipo assim, eu acordo às 6 horas da manhã pelo constrangimento de não deixá-lo esperando. Então, Então, é a disciplina, pô. Essa disciplina é difícil. O investimento, no final do dia, não é ficar comprando e vendendo, é ter disciplina, né? Para ter uma alocação de longo prazo condizente, né? Com a sua tolerância a risco. Então, assim como musculação, né? Aquele trabalho, o hábito que você tem que fazer ali todo dia para você poder ter um resultado de longo prazo, né? Então, eu acho que nesse sentido tem um belo paralelo aí. eu acho que sim, também acho. Vamos falar um pouquinho de Open Finance, então? Nosso papo hoje aqui ele Bora. vai rodar vai estar em torno de, não somente, mas em torno de Open Finance, né? E aí, aquela primeira pergunta para a gente tentar equalizar todo mundo. O que é Open Finance? Uma definição? Fala um pouco, uma definição não é uma frase, vai. Fala um pouco do que é Open Finance, esse conceito, por que Open Bank e Open Finance, um precisa do outro, ou precisam mesmo, sei lá. Acho que o Open Finance é um conceito um pouco mais abrangente, né, do que o Open Banking, né? E aí você parte para um arcabouço aí, né, regulatório e tecnológico, onde você começa a trocar informações não só dos produtos bancários ali, de crédito, mas começa a abranger outros produtos que não necessariamente estão dentro só do banco, né? Você tem produtos de previdência, você tem produtos de seguro, você tem produtos de investimento. Então, basicamente, olhar realmente o universo todo que impacta, né, a vida
de uma pessoa que tangencia ali, né, o mercado financeiro. Então, ele acaba, o Open Banking, nesse sentido, ele está contido, vai, no Open Finance, né? Então, acho que é um conceito mais abrangente e para onde a gente está, enfim, a gente vai entrar em mais detalhe aqui, né? Mas que, na nossa visão aqui, tanto de empresa, né, como eventualmente de investidor, para onde vai impactar, né, a vida dos clientes, né, seja de instituições financeiras, vai profundamente, né, no sentido de que essas pessoas vão começar a ter serviços melhores e mais baratos. Mas a gente pode, obviamente, elaborar mais isso aqui com Então, me casos. conta aqui uma coisa. O Brasil, quer dizer, eu já sei, né? Até outro dia eu conversei com o Mardilson aqui. A gente fez um evento com o Mardilson, a gente falou um pouco de país e tal. E a gente sabe que a Inglaterra tem sido uma referência e tal. O que você conhece aí, Guilherme, assim, que você achou legal, de experiência que você viu aqui fora do Brasil, que são experiências que valem a pena a gente discutir aqui no Brasil? Legal. Eu acho que assim, o Banco Central olha bastante, né, para o Reino Unido. Acho que foi um dos precursores ali, a Europa como um todo. Nos Estados Unidos a gente não teve, uma legislação. Isso aconteceu meio que o mercado mesmo começou a se abrir, né, talvez para as dinâmicas ali competitivas dos negócios. Mas eu acho que assim, olhar para fora é interessante, mas o Brasil tem um sistema financeiro único, né? Eu acho que o Opa, nosso legal. sistema Então aproveita e financeiro comenta um pouco. eu acho que o nosso sistema financeiro ali vem, né, do lado do plano real, né, a gente tem uma concentração muito grande das instituições financeiras, né, essa concentração, ela vem muito, né, por causa da história do Brasil, né, o próprio regulador não tinha como controlar, naquela época você não tinha tecnologia, né, então você também não conseguia controlar muita gente, então você ter uma concentração era interessante até para você conseguir colocar essa responsabilidade na mão dessas instituições e elas arcarem com o custo, né, regulatório ali, de ter certeza que a gente não tem fraude, né, de que, enfim, que as liquidações acontecem. Até nesse sentido, acho que o sistema financeiro brasileiro, ele, por muito tempo, esteve bem à frente do mundo, né, mesmo de pagamentos, tanto por uma situação de juro alto nominal que a gente sempre teve aqui, né, então o dinheiro ficar parado num lugar contra o outro custava caro, né, vis-à-vis uma economia mais desenvolvida, como o próprio conceito de segurança, né, e de risco sistêmico, né? Então, acho que, por exemplo, em 2008, isso ficou bastante claro, né? Os controles dos fundos aqui reportavam cota diária, né? Enfim, com controles de risco. Isso os hedge funds americanos, muitos que tinham aqueles LBOs, CDOs, aquele negócio todo lá, não tinham esse controle, né? O regulador não tinha o controle sobre isso, então tinha muita alavancagem escondida, né? E aqui no Brasil, esse impacto foi muito menor, muito porque o nosso sistema ele era muito mais transparente nesse sentido do que o resto do mundo, né? Então a gente veio dessa evolução e acabou, obviamente, originando, né, esse sistema mais concentrado, né? Além disso, também a gente vem de um mundo de renda fixa muito mais forte do que renda variável por causa da situação nominal dos nossos juros, né? Então, quando você olha, enfim, o mercado de investimento americano, né, a gente tem um mercado de ações lá gigantesco, né? Então, a poupança média da população tem uma parte relevante, né, em ações. A gente teve esse mercado de ETFs lá também que explodiu nos últimos 10 anos, né, que também é negociado em bolsa, então também está ali dentro, né, desse mercado de renda variável, enquanto no Brasil, né, a gente sempre teve um mercado, uma cultura de renda fixa muito forte. Né, renda fixa e câmbio, né, porque, enfim, a gente não, nossa moeda não é reserva de valor, então os brasileiros também sempre se protegem de alguma forma, buscavam se proteger, né, com o câmbio, e agora, mais recentemente, né, nos últimos 3 anos aí, com essa mudança estrutural do juro, a gente começou a ter as pessoas tendo que tomar mais risco na carteira, mas acho que tudo isso levou a gente para uma condição onde, quando o regulador entra, né, e começa a colocar, né, esse arcabouço do Open Finance aí, né, para as instituições começarem a abrir mais, né, isso pode ter um impacto muito mais relevante do que numa economia já desenvolvida como a americana, né, em termos de serviços que começam a ser feitos. Então, assim, a gente viu isso já começar a acontecer em pagamentos, né, então, pô, a gente viu como a regulação de pagamentos evoluiu nos últimos 10 anos, né, culminando aí no Caramba. PIX, e como isso mudou a indústria,
né? Você tinha ali gigantes que acabaram tendo que se reinventar, você começou a ter várias fintechs começando a nascer, né, e ocupar alguns espaços, né, dentro desse arcabouço regulatório e tecnológico que foi evoluindo, e agora a gente está vendo as outras fases disso, né? Então a gente começa a ver isso no crédito, né? Então você tem novas fintechs também começando a surgir, o Banco Central, o Open Finance, eu acho que agora eles estão acelerando o movimento que já vinha acontecendo, né? Mas você tem lá a criação das sociedades de crédito, né? Para empresas menores conseguirem entrar nesse mercado, terem aprovação regulatória, né? Então, tudo isso acaba forçando, essa concentração que a gente tem das grandes instituições a ir diminuindo, né? E a competição aumentando. Então, quando eu falo, não é que assim, o Open Banking vai ser melhor implementado aqui ou não, mas a gente tem uma gordura para ser extraído do sistema muito maior do que nessas economias desenvolvidas, né? Então, esses spreads bancários vão diminuir, a oferta de produtos vai melhorar, né? Então, assim, o impacto que esse Open Finance vai trazer para a nossa economia, a própria bancarização, né, das pessoas com menos renda, que agora com os bancos digitais começam a ter uma carteira, começam a conseguir receber um dinheiro, eventualmente poupar, né, e investir isso. Então, isso é uma mudança realmente profunda, né, e que vai gerar um impacto talvez muito maior do que numa economia já desenvolvida. Mas qual é o gatilho, então, Guilherme? Assim, beleza, assim, o que tem ali, digamos, naquela planta baixa ali do Open Finance, o que tem que habilita, né, que faz com que a gente se possa achar... Porque você estava falando uma coisa super interessante, a gente vai ter, provavelmente, como tem uma gordura grande no spread, talvez o custo de crédito caia para o tomador. Quem sabe até a rentabilidade melhora para os investidores, né? Eu estou entendendo que aí tudo isso parte muito de competição, né? E aí que eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a engrenagem do Open Finance que permite isso. Eu acho que no final do dia o vetor principal é competição, né? Então é exatamente isso. Primeiro habilitar, né, que novos players entrem no mercado e compitam com os players grandes, né? O Coisa que custo era de muito entrada difícil diminui, acontecer. Guilherme? O custo de entrada diminui muito, né? Eu acho que hoje uma fintech pode virar uma instituição de pagamento, né? Pode ser aprovada para dar crédito, não unsecured credit, né? Então, mas assim, começa a atacar algum espectro do crédito, seja com colateral, seja sem, seja via estruturas regulatórias como FDICs, né? Que já foram montadas também. Então, assim, tudo isso habilita que novos competidores entram no mercado, né? E aí, eu acho que o gatilho do Open Finance aqui é muito a parte da troca de dados para você entender melhor o consumidor, né? Porque aí você consegue prestar esse serviço. Então, você falou, legal, isso talvez consiga fazer você diminuir os pés de crédito. Legal, consegue, mas você começa a entrar também nos serviços que são prestados e na experiência, né? Então, acho que esse vetor competitivo vai impactar duas coisas principalmente. Uma, preço, né? E a outra, experiência. E por que a experiência é importante? Porque quando a gente fala de experiência, a gente leva em consideração de que os produtos que estão sendo oferecidos para aquele cliente são produtos que têm um fit melhor para o perfil daquele cliente, né? Então, isso significa que, de certa forma, a educação ela entra nessa experiência, né? Porque as pessoas acabam ficando mais suscetíveis a escolher produtos que fazem sentido para ela, né? A gente faz uma analogia bastante com o mercado de e-commerce, né? Que eu acho que foi um mercado que a gente enxergou, né? Sair do varejo físico e agora chegar no varejo 100% digital, né? Então, bom, você deve lembrar, né, que antigamente, você ia no shopping, você ia numa loja comprar um sapato, aí você ia na loja de baixo, o sapato da mesma marca podia custar 20% a menos, né? Então, só que o custo você tinha que sair de uma loja, descer e ir para outra loja. E a homem geralmente não tinha saco, né? Então você vai lá e, você comprava o primeiro que você achava para você ir embora logo daí, né? Aí começou a Exatamente isso. digitalização, exato, aí começou a digitalização desse mercado, né? E aí começou a ficar mais fácil de comparar, né? Até o ponto que você chegava na loja, você falava, mas está mais barato na outra loja ali. Aí começaram a surgir os comparadores de preço, né? Que já traziam uma lista para você do lugar mais barato para o lugar mais caro. E isso evoluiu de tal forma que hoje você nem compara mais preço, né? Os preços são muito próximos, como existe uma competição, já chega um preço
muito bom. É muito difícil você ter uma discrepância de preço, porque o varejo digital está olhando o preço do concorrente o tempo todo e tentando melhorar. Então, você já chega num preço que é o melhor possível. E aí a briga começa a ser muito em cima da experiência. Né? Pô, legal. O cara lá que faz o unboxing do produto, né, que mostra como o produto funciona, que traz alguma coisa para ajudar a pessoa, pô, mas esse produto é legal para você? Isso aqui vai funcionar? É isso que você precisa de verdade? Né? Então, assim, fazendo uma analogia aí do varejo, eu acho que o varejo está agora onde a gente vai estar provavelmente em 3, 4 anos, né, com a entrada do Open Finance. Né? Então, a primeira briga vai ser uma abertura de competição, onde vai começar a ser o preço. Aqui tem taxa melhor, ali tem taxa pior, até a gente começar a chegar num nível, né, onde essa experiência, né, mas esse é o melhor produto para você, né, por quê? Né, e qual que é a melhor forma de você se expor a esse produto? É comprar um ETF? É investir num fundo? É fazer um investimento lá fora? Enfim, estou falando do mundo de investimento, né, mas isso vale para crédito e vale para qualquer serviço financeiro. Então, é para esse mundo aí que a gente está caminhando aí com o Open Finance aqui no Brasil. Você colocou, então, uma outra dimensão que eu não tinha parado para pensar ainda. Então, uma dimensão é que você vai ter o dado do cliente. Legal. Mas aí ter o dado do cliente, a gente poderia pensar, o Guilherme tem o dado do cliente, ele pode também oferecer coisas para o cliente. Mas você está dizendo que é mais do que oferecer, você vai fazer uma oferta talvez mais até personalizada. Isso, assim, totalmente. Né? A gente, no mundo de investimentos especificamente, a gente acha que a gente está saindo para a competição em cima do AUC, né, do Assets Under Custody, o Assets Under Management, todo mundo fala, a gente está indo para uma competição em cima dos dados, porque quem entender melhor o cliente vai conseguir colocar a melhor proposta de valor. Né, e no final do dia, num mundo onde você tem muito mais competição, é isso que importa. Né, e essa proposta de valor passa por você entender o cliente. E entender o cliente não significa só você ter os dados do cliente, significa você conseguir trabalhar, entender esses dados e cruzar esses dados com as informações de mercado para você saber se aquele é o melhor produto para aquele cliente. E se você parar para pensar no final do dia, esse é um grande processo, né, de educação. É até interessante, eu acho que esse movimento que a gente viu acontecer vai nos últimos 1 ano e meio, 2 anos aí, né, com esses juros baixos, as pessoas tendo que diversificar a carteira, a gente viu 2 fenômenos, né? A gente viu o crescimento dos influencers. Eu vou colocar todo mundo aqui no pacote de influencer, né? Você pode falar que tem aquele cara mais qualificado, cara menos qualificado, mas, enfim, são os influencers, e também um crescimento muito grande do mercado de assessoria, seja assessoria e seja consultoria. E no final do dia, o vetor aqui é o mesmo, o vetor é a educação. Né? Por quê? Porque as pessoas saíram de um mundo, né, confortável do ponto de vista de retorno para os investimentos e entraram no mundo onde elas começaram a ter que tomar risco e comprar diferentes produtos. Então, a primeira coisa quando você coloca um produto na tua carteira e começa a perder dinheiro, eu falo assim, cara, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, ou eu vou atrás de me educar sozinho, ou eu vou pegar alguém para me ajudar nesse processo. E aí, quando você tem um ferramental, né, que tem daí informações do seu perfil, informações, enfim, da tua versão a risco ou não, essas ferramentas podem ser usadas, né, para ajudar esses atores a tomar ou a oferecer, o produto que se encaixa melhor ao teu perfil naquele momento. Então, isso acho que tem um impacto muito grande na indústria como um todo e um impacto muito positivo, né, para os clientes finais. Me diga uma coisa, você pode falar de alguma iniciativa do Gorila, algum serviço para a gente conseguir tangibilizar um pouquinho o que está passando na tua cabeça? Claro, sem dúvida. O nosso trabalho aqui, que acho que foi um trabalho de base, foi muito conseguir transformar esses dados, né, que a gente chama de raw data, né, esses dados brutos, em algo que faça sentido. Né? Que eu quero dizer com isso? Né? Aí a gente gosta de usar a analogia do petróleo. Né? O petróleo, pô, vai lá, a Petrobras extrai ali o crude oil, né, aquele petróleo negro, né, e você não faz nada com aquilo. Né? Aquilo ali é a informação bruta. Né? Você não pega o petróleo e coloca no tanque do teu carro, você não pega o petróleo e acende o teu fogão, né? Você não pega o petróleo, enfim, e faz plástico, né? Quer dizer, plástico você faz, mas você não consegue pegar o petróleo, você precisa refinar ele. Você não consegue embalar nada com o petróleo. Você não consegue embalar nada com petróleo, exato.
Então, esse processo de refinamento que é exatamente um dos processos mais importantes aí. É você conseguir pegar esse petróleo e transformar ele em gasolina, transformar em gás de cozinha, transformar em plástico, né? Então, esses dados todos que começam a circular no mercado não adiantam nada se você não conseguir trabalhar eles. Então, o primeiro grande trabalho que a gente fez foi organizar esses dados e conseguir transformar isso, né, em informação para ajudar as pessoas a tomarem decisões. Então, hoje, quando a gente fala de controle de carteira, é muito o que a gente oferece, né, a coisa básica que a gente oferece ali, é para ajudar as pessoas a entenderem, dado uma carteira com N produtos diferentes, seja produtos de renda fixa, de renda variável, moedas, criptomoedas, enfim, entender o que isso significa, né, para o investidor. Porque no final do dia, só tem uma coisa que importa, né, é retorno depois de imposto, né, ajustado pelo risco, obviamente. Mas é isso que o investidor está procurando, no médio e longo prazo. Então, é exatamente dar as ferramentas para o investidor conseguir atingir isso e para um assessor conseguir ajudar o investidor a atingir isso, né? Então, esse é o básico que o Gorilla começou a trabalhar. Aí, em cima desses dados, a gente começa a entregar features, né? Então, tem o feature de você olhar a diversificação da tua carteira, de você começar a entender a rentabilidade da tua carteira, né, em diferentes classes de ativos, né? Aí vem aí os features que a gente está até soltando agora, a gente vai soltar daqui a 2 semanas uma versão premium, né? Você entender como que evoluiu a alocação da sua carteira com o tempo, né? Os proventos, né? Qual que é o yield da tua carteira? Então, o que você está recebendo em termos de proventos? A gente também está começando a trabalhar em coisas para ajudar as pessoas com a parte do imposto de renda, né? Desde gerar DARF até preencher todo o imposto de renda, né? Por que isso é importante, né? Como eu falei, o que importa para o investidor é o retorno depois de imposto, né? Então entender o imposto é um componente importante aí, né, da vida do investidor, né? E aí tem a ver com o prazo que você está disposto a segurar ou não aquele investimento que você fez, né? Antigamente você lembra, às vezes viu um gerente de banco, ele falava, não, compra isso aqui, né? E aí você precisava de um negócio de liquidez de 3 anos, só que você precisava em 60 dias do dinheiro, e aí, pô, você perdia lá 5% para sair daquele investimento. Então, olha o custo que tem isso, né? Então, ferramentas para ajudar você a montar a carteira e tomar essas decisões, elas ajudam muito nesse processo de você melhorar a tua rentabilidade, e esse é o core do que a gente acaba trabalhando aqui no Gorilla, né? No final do dia é isso, é como que a gente usa os dados do investidor para poder educá-lo, né, e ajudá-lo a tomar as melhores decisões possíveis. 2 perguntas aqui, Guilherme. Você estava falando, me ocorreu 2 perguntas. Primeiro, quando você fala dados do investidor, além do provavelmente dos dados do CAR, idade, todos esses dados, é o que são as movimentações dele? Que tipo de dados a gente está falando? Legal, estamos falando de Reações dele quando o movimentações. mercado muda? O que? Quando você olha para a carteira, tem 2 tipos de dados, né? Você tem dado de movimentação e dado de posição, né? O dado mais difícil de obter, porque tem o mercado financeiro brasileiro ainda está num processo de maturidade tecnológica, né? Então, a gente agora está começando a ter instituições que conseguem fazer essa troca de dados de movimentação. Inclusive, é o que o Open Finance começa a trazer para a mesa, né? É padronizar essa troca de dados de movimentação, porque com os dados de movimentação eu consigo ajudar o cliente a fazer o imposto de renda dele, eu consigo ajudar o cliente a saber se as decisões que ele tomou no passado foram boas ou ruins, né? Isso ajuda ele a tomar decisões futuras, né? Então, assim, são dados de movimentação, mas a gente também trabalha, né, dado que os dados de movimentação, alguns ainda são incompletos dentro do sistema financeiro brasileiro, a gente também trabalha com dados de posição e dados de perfil do cliente, porque aí é o que você precisa casar, né? Você precisa ver se realmente o perfil daquele cliente condiz com aquela carteira que ele tem, né? E até para ajudar o assessor, ajudar o consultor, né, ali dentro do suitability daquele cliente, né, a entendê-lo, né, para poder oferecer ali os melhores produtos e serviços, né? Então, quando eu falo de dados, eu estou me referindo a movimentações e posições dos clientes. Mas tem a segunda questão em cima desse mesmo assunto, é a seguinte: você falou bastante de educação financeira no nosso início,
E ficou mais claro para mim, quando você estava desenvolvendo o raciocínio, o seguinte, que ao você pegar os dados do investidor e ver a carteira dele, e você conseguir, a partir dali, mostrar para ele onde ele está ganhando, onde ele está perdendo, essa questão do imposto, como é que ele pode, de repente, otimizar, até porque para ele pagar o DARF direito, ele evita multa, coisa do tipo e tal. Eu acho que são questões que aí que acho que a educação financeira está forte, né? Porque você começa, de alguma maneira, a educar o cara a pensar no investimento dele, né? Foi mais ou menos por aí? Não, é totalmente isso. As pessoas precisam se educar para poder tomar decisões hoje, né, que otimizem o resultado de longo prazo, né, e não necessariamente é você ficar comprando e vendendo agora, e tem muito a ver com a disciplina, né? Então, o desafio é como que você simplifica toda essa informação que existe no mercado, né? Porque uma pessoa que começa e não tem o conhecimento está sendo bombardeada ali, né? Ah, compra esse CDB, compra esse LC, né? Tirando toda aquela parte de pirâmide financeira que aí Aí é golpe, é o né? básico do básico, que atrai as pessoas porque é um retorno muito grande, né? Enfim, mas aí a pessoa é bombardeada com isso e fala assim, por onde eu começo? Né? E no final do dia, essa hora ele tem que ir para o básico, né? E o básico é retorno. Então, tem muita gente que a gente viu aqui dentro do Gorila, né, que comprava e vendia ação, né, e tinha um viés que achava que estava ganhando dinheiro, mas como a pessoa não controlava, ela não sabia. A hora que ela começa a olhar e fala, mas eu estou perdendo para renda fixa, eu achei que eu estava ganhando dinheiro. Porque quando você não controla, né, você acha, né, você tem vieses ali que te levam a acreditar, ah, não, mas eu estou ganhando nessa ação, mas tudo bem, mas você perdeu na outra. Né, e aí você não está otimizando o longo prazo, né, você está só aqui preso, né, num círculo que não está te levando a ter esse impacto, né, na tua vida de conseguir gerar retornos de longo prazo. Então, quebrar a informação e simplificar, ela é muito importante nesse processo de educação, porque as pessoas começam a medir e começam a ver realmente, olha, não estou ganhando dinheiro aqui, então talvez eu não esteja com a melhor estratégia, talvez eu precise de um assessor para me ajudar, né? Ou talvez eu precise mudar a estratégia que eu estou fazendo aqui porque não está dando certo, né? Então, isso é muito importante, porque se as pessoas não têm essa ferramenta, elas não conseguem enxergar. E aquilo que você não consegue medir, você não consegue atingir, né? Então, se você quer atingir um retorno de longo prazo alto, se você não consegue medir isso, você nunca vai conseguir atingir, porque você não sabe nem onde você está mirando, né? Então, acho que o espírito todo vai muito lado a lado com a educação nesse sentido. Esse negócio de medir, né? Agora chegou na pandemia, eu engordei 6 quilos, né, na pandemia, né? Aí esse negócio de medir é engraçado, né? Você vai medindo, aí vou na nutricionista, né? E realmente, você vai medindo a cada mês e você vai vendo se vai fazendo certo ou não. Aí você, não, tem que comer menos. Né? Agora aí, tá vendo? Esse mês eu comi, eu fechei mais a boca e emagreci. Faz sentido. Não, faz todo sentido. O que Não, você... o mais difícil aí é ter a disciplina, né? É. Por isso que a gente estava falando no começo, né? Por isso que na nossa cabeça o agente autônomo, enfim, o assessor, o consultor acabam sendo muito importantes, porque eles ajudam você com essa disciplina, né? E é difícil, porque você precisa criar um hábito, né? As pessoas às vezes nem querem investir, mas elas são obrigadas, porque senão vão ficar com o dinheiro parado ali, vão perder dinheiro, enfim. Então, esse processo da disciplina, ele é fundamental para, enfim, para você conseguir atingir esses objetivos aí. Nossa, né, com certeza. Não, agora ficou super claro. Pensando aqui, então, nessa questão do Open Finance, vai ser uma grande ajuda, né? Porque agora, imagino que hoje, para você, hoje eu não vou dizer hoje, mas pelo menos há um ano atrás, dois, obter esses dados devia ser mais ou menos um trabalho de picareta, assim, né? Picareta no sentido de quebrar pedra ali, né? A gente ouve as histórias, né? É difícil pegar dado do banco, o cara fecha, o cara muda o padrão de arquivo e tal. Imagino que agora os dados vão chegar de tapete vermelho para você em algum momento. Mais ou menos, Hudson. Ainda é difícil. Como eu falei, né? Eu acho que o Open Finance ele é diferente do Pix. Ele é um processo, né? Ele não é um produto. Que, não, lançou o Open Finance. Até o Bardilson deve ter falado isso, né? Cada fase aqui é o começo de um processo, né? Que a gente vai. Então a gente ainda acha que precisa de um amadurecimento no mercado, mas o importante, é que o regulador está comprado, né? Dois, é que as instituições entendem que elas vão ter que fazer isso. Então, num processo iterativo, a gente vai evoluindo para cada vez mais esses dados estarem disponíveis, obviamente, que dentro ali da LGPD, né, com consentimento do cliente, mas
estejam disponíveis, né, para fintechs como o Gorilla ou outros bancos mesmo, você conseguir usar para poder entregar, né, toda essa competição que o mercado tanto anseia. Tá. Me diga uma coisa, aliás, só fazer um comentário, você estava falando do negócio do investimento lá, né? Das ofertas, né? CRI, fica pipocando na sua frente, compra CRI, compra CRA. Outro dia eu recebi um desses relatórios, dessas e-mail relatório propaganda, né? Dava até pena. Muita gente mais jovem pegou bolsa só subindo até pouco tempo atrás, né? Quando a bolsa caiu, voltou tão rápido que acho que teve gente que acreditou que a bolsa não caía, né? Inclusive. E aí, outro dia eu recebi um desse muito engraçado. O cara é meio assim, ó, tá tudo muito ruim e tal, mas continue comprando ação, porque a ação é o melhor. Não, tipo assim, não mude de ideia. Dava até pena do cara, ele naquele ambiente tudo caindo, ele falando para comprar ação que é melhor. Eu fiquei, nossa, as pessoas realmente é a ditadura do produto, né? Isso, e aí o legal de você medir é que você consegue comparar isso depois, né? Você fala assim, olha, e aí? O que o cara estava falando fazia sentido ou não fazia sentido? Né? E é isso que é importante, né? A gente acredita muito no poder da diversificação, né? E nessa disciplina de longo prazo, né? Então, você querer ficar ali toda hora entrando e saindo de um produto, se você não é um profissional, se você não está ali 24 horas ligado, mesmo quem está 24 horas ligado, erra a mão, né? Quem não está, então, meu Deus. Estava até vendo um estudo interessante, alguém postou aí, mas de um research americano mostrando que os clientes do banco que tinham morrido já tinham uma performance melhor do que os estavam vivos. Porque os que estavam vivos ficavam mexendo na carteira, os que tinham morrido estavam com as coisas paradas lá. Entendeu? Então, é mais ou menos isso, né? Essa disciplina. E aí, você é bombardeado por isso, às vezes você fica naquela ansiedade que, não, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso comprar isso aqui, eu preciso comprar. Por isso que é legal daí também ter um profissional te ajudando, né? Alguém ali que, enfim, que você confia, que vai falar, não, olha, separa o joio do trigo aqui, ou é isso aqui, se você quiser fazer uma coisa um pouco mais arriscada, você tem espaço aqui, ali, mas como um todo, essa aqui é a carteira que você deve ter. Então, por isso que isso é tão importante e, por incrível que pareça, ainda é raro, né? Porque a gente ainda não tem essa cultura de medir, de ver os resultados, né? Mas conforme a gente tem as ferramentas, isso vai amadurecendo dentro das pessoas também. O pessoal gosta mais de Velozes e Furiosos, né? O pessoal gosta mais desse negócio, né? Vai ficar controlando, o pessoal gosta de aplicar, aí ver o retorno e tal. E aí, quando cai, ele pensa, não, mas eu ganhei no outro, não sei o quê. Assim, que isso acaba jogando com o nosso lado de jogo, né? De gambling, né? Tem até estudos que mostram isso. Por isso que é perigoso, por isso que essa disciplina ela é fundamental, porque esse negócio de ficar ganhando, por isso que criptomoeda também, de certa forma, é popular, né? Porque tem muita volatilidade, né? Um ganha ou perde ali, tem uma emoção, então lida um pouco com os nossos sentimentos ali, um pouco mais primários ali, né? Então, mas enfim, a gente tem que conseguir navegar dentro desse mundo aí, né? E conseguir ter retorno dentro desse mundo. Então, não pode descartar essas variáveis aí. Não, eu acho que a coisa mais difícil é o que você falou mesmo, a mais difícil é a disciplina mesmo. A mais difícil, até, por exemplo, muitas vezes quando você está perdendo, saber, cara, mas, por exemplo, faz sentido para mim ter ação no meu portfólio de longo prazo. Estou perdendo agora, a não ser que você ache que realmente esse país não vai dar certo, ou qualquer outro país você tem ação, você vai tirar. Mas você acha que estão passando por momentos ruins e vai melhorar, faz sentido você manter uma alocação naquele mercado, mas é o difícil, né? As pessoas tendem a fazer os movimentos de manada, né? Sai da renda fixa, vai para a renda variável, sai da renda variável, vai para não sei o quê. Né? E no final do dia, o mais importante é você conseguir ter uma alocação de risco que você aguente os solavancos, né? Eu acho que isso se você tem uma carteira muito arriscada para o teu perfil e a gente entra no mundo ali do Covid, né, onde o mercado se recuperou rápido, mas teve gente que se entrou com um risco desproporcional ao que aguenta, né, acabou tendo que tomar uma decisão ruim numa hora péssima, né? Então essa parte de você se entender as suas disponibilidades, né, a diversificação, por isso que as ferramentas passam a ser importantes, porque tanto que assim uma métrica que a gente gosta muito de olhar aqui, inclusive é uma das coisas que a gente está trabalhando para
para colocar para as pessoas analisarem, é o drawdown, né, que é qual é o máximo que você perdeu do ponto mais alto ali, né, da tua carteira. Porque esse número o que a gente vê, é o número da paura, né? É aquele número, quanto que você aguenta? 30%, 40%, 50%, 60%? Né? A maior parte das pessoas com 50% ali já largou a mão, entendeu? Então, você tem que ter uma dimensão do teu patrimônio ali, né? Quanto que é o máximo de perda que eu estou disposto a ter? Né? E porque a hora que chega ali, você está perdendo 50%, e aí você vai para 60%, e se você está mal posicionado, aí você vai tomar a pior decisão no momento que era para você estar eventualmente aumentando um pouco o teu risco, que é o momento de maior medo ali no mercado, né? Então, essa parte de entender essas métricas, né? Pô, o que é o drawdown? Por que eu tenho que olhar para isso? Né? Como que isso conversa com a carteira que eu tenho hoje? Esses são os desafios de como que você passa isso, né, para os investidores, para eles poderem tomar essa melhor decisão de alocação hoje. Muito bacana, muito bacana. Guilherme, estamos chegando ao fim. Vou fazer uma perguntinha final para você. Sim, você tem, assim, tendências que você acha de produtos? O que você acha que vai ser aí um futuro breve aí? O que você acha que muda, assim, mais forte no horizonte de investimento, que é mais, acho que a sua praia, a minha praia também. O que você acha que muda aí mais forte aí? Falando de eu acho que é isso. De hábitos mesmo, o que você achar tecnologia, o que você acha legal. que... Eu acho que é isso, a gente vai começar a ter uma cultura, né, e os próprios bancos, corretoras e fintechs, né, muito mais para os dados do cliente, né, para poder dar essa melhor experiência e poder ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões para elas, né, e eu acho que isso é muito positivo, porque daí a gente sai de um mundo, né, de jogar produto e vai para um mundo que a gente começa realmente a conseguir focar no que realmente interessa. Né? Então, acho que isso para a poupança nacional é super positivo. Eu acho que esse movimento também das pessoas, né? E óbvio que isso depende da macroeconomia, mas conforme as pessoas começam a entender um produto e se familiarizar com esse produto, elas começam a entrar mais nesse produto, né? Então, algum movimento que a gente está vendo que a gente acha super positivo durante a pandemia agora, e foi a tecnologia que trouxe até, foi as pessoas começarem, né, a diversificar e investir um pouco lá fora também. Elas começaram a entender que o mundo não é só investimento no Brasil, você tem investimento lá fora, né? E começaram a ter esse acesso, né? E aí começa a sair da dependência do ciclo econômico brasileiro só, né? Para ter uma carteira mais diversificada. Essa portinha aberta para as pessoas investirem lá fora também acabou criando uma competição, e aí a própria B3 começou a oferecer BDRs aqui, né? Então a gente já vê que quando a competição acontece, as coisas começam a acontecer. E aí o BDR já virou uma alternativa até mais barata para as pessoas diversificarem o portfólio, né? Aí, a partir do momento que elas começam a investir lá fora, a investir no Brasil, a sair de renda fixa, começar a ir para renda variável, a partir do momento que a pessoa começa a investir em renda variável, ela começa a se interessar mais por política, né? Porque ela fala, porra, mas tá caindo porque não sei quem fez um discurso. Pô, mas aí eu né? A maior educação é quando você perde dinheiro. Né? A mesa de banco era assim, né? Quando você ganha dinheiro, ninguém te pergunta. Agora, quando você perde dinheiro, o que está acontecendo? Né? Então, as pessoas são assim. Então, a partir do momento que as pessoas começam a investir mais na bolsa, começam a se interessar mais pelas empresas, elas começam a se educar mais, começam a se interessar mais por política, e isso acaba sendo super positivo, eu acho, para o país como um todo. Né? Então, esse movimento de aumento na competição, vai que o Open Finance, eu acho que o Banco Central tem um papel muito importante que eles vêm fazendo já há 7, 8 anos, né, com essa agenda micro, né, que começa por pagamentos, pô, foi no Pix, agora está chegando em crédito, isso tudo vai levar e vai criar acesso a esses diferentes produtos e vai acabar mudando o comportamento das pessoas, né? Então, eu acho que essa é a tendência. Então, eu acho que a notícia positiva aqui é que o Open Finance vai ser muito positivo para o investidor, né, para as pessoas físicas, para os clientes de serviços e produtos financeiros, e vai ser positivo para o país também, porque um povo que investe é um povo que se educa, né, é um povo que vai atrás de informação e começa a ter opiniões mais embasadas, né, e não só opiniões superficiais ali de rede social, que a gente sabe que acaba contaminando muito as coisas. Para de se educar pelo WhatsApp, né? Isso, exatamente.
Guilherme, bem, aqui estamos chegando ao final. Guilherme, eu queria te agradecer, pedir para você deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes e a nossa audiência aqui e tal. Por favor, Guilherme, fique à vontade. Não, primeiro, muito obrigado pelo espaço, Hudson. Estamos, enfim, disponíveis aqui para quando você quiser trocar figurinha sobre qualquer assunto relacionado a investimento. Acho que a mensagem que a gente está, apesar de tudo que está acontecendo no país, a gente está super otimista, né? A gente acha que realmente a tecnologia está mudando, tá mudando o mundo, né? E o Brasil, por ser um país com muitas burocracias, né? Eu acho que é um país onde a tecnologia pode causar uma mudança mais profunda ainda, né? Então acho que é isso, é uma mensagem aí de otimismo para o Brasil e também para o Open Finance aí e para o que tem por vir na nossa indústria de investimento. Bom, Guilherme, conversa foi ótima, eu adorei a conversa, super obrigado. Vamos marcar outros papos desses, tá? Muito obrigado mais uma vez para todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Semana que vem, dia 14, às 18 horas, esse episódio vai estar disponível. Falando sobre Open Finance e investimentos. Guilherme, super obrigado, hein? Grande abraço. Muito obrigado. Valeu, Hudson. Abração. Outro.